E já está em vigor a lei que prorroga até o final deste ano as regras para o reembolso de remarcação de passagens aéreas de voos cancelados durante a pandemia. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Bruno Cavalcante. Olá, Bruno, boa noite. Oi, Sara, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Jornal do Estado. E uma notícia boa, né, para quem queria viajar e vai ter que prorrogar, tem esse prazo aí de prorrogação, mas claro que bate aquela dúvida, quem tem esse direito, quem pode prorrogar uma viagem por causa da pandemia? É sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora com o advogado Marcos Vinícius. Marcos, boa noite para você. Então, bate aquela dúvida, né? Será que eu tenho esse direito? Então, quem pode fazer uma prorrogação de uma viagem por conta da pandemia? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos da TV Atalaia. Bom, essa legislação, ela permite que as pessoas que, nesse momento pandêmico, né, com a dificuldade das pessoas poderem se deslocar, ela permite que qualquer pessoa que tenha o interesse em fazer essa prorrogação, ela possa, no prazo de 18 meses, né, prorrogar essa viagem. Vale lembrar que essa lei estava valendo de outubro, foi prorrogada agora para dezembro e tem um certo período, né, do início da pandemia, que é 19 de março, até o dia 31 de dezembro deste ano, não é isso? Exato. Ela na verdade, ela prorroga, né, é uma lei que veio do ano passado, que tem a origem numa medida provisória. Marcos, em relação ao auxílio material, o que seria esse auxílio e no qual as empresas de aviação elas precisam oferecer? Então, esse é um ponto interessante, porque embora nesse momento de pandemia, de dificuldade de todas as empresas, o que inclui obviamente as empresas da aviação, a legislação não excluiu a responsabilidade das empresas em fornecer o auxílio material. E o que é esse auxílio material, né? É aquele auxílio que as empresas estão obrigadas a fazer com a alimentação dos passageiros que têm os seus voos cancelados, ou com a alocação desses passageiros em hotéis, ou também até o acesso à possibilidade de se comunicar, telefone no aeroporto. Tudo isso a lei manteve como uma obrigatoriedade dessas empresas aéreas fornecerem aos seus passageiros. A gente também precisa reforçar que não é qualquer cancelamento, né, Marcos? Esse cancelamento, Bruno, ele tem que ter uma correlação muito direta com a destinação de onde esse voo vai se destinar, né? Tem que ter uma correlação direta com o momento da pandemia, né? As empresas, por óbvio, não vão poder se esquivar das suas responsabilidades e isso tem que ter uma ligação com o número de infectados, com o destino, com o fechamento de aeroporto. Então, é uma lei nova, né? 18 de junho ela acabou de ser sancionada. A gente vai ter que ainda observar como é que isso vai ser aplicado na prática. Mas o que posso se dizer por hora é que a gente vai ter que fazer uma análise do caso concreto. É preciso que se saiba para onde essas pessoas estão indo, quais são as condições sanitárias daquele local, para análise da aplicabilidade dessa nova norma. Antes da gente entrar ao vivo, a gente até estava falando sobre isso, Sara, e ele tem até um exemplo, né, sobre uma situação que aconteceu. Eu queria que você também falasse sobre isso. Há casos concretos em que as empresas aéreas buscam se esquivar da sua responsabilização aplicando simplesmente a situação de pandemia. E não é bem assim, né? Há um caso concreto específico em que todas as empresas operavam normalmente com destino a Aracaju, né, de voos que saíam de Brasília. Uma empresa aérea alegou a pandemia e alegou a impossibilidade de voar para Aracaju e isso não foi aceito pelo judiciário porque naquele caso concreto todas as outras operavam normalmente. Então, isso não é um albergue total de irresponsabilização das empresas. É uma possibilidade de que elas não entrem em falência, em recuperação judicial, mas como eu disse, é necessário a análise do caso concreto e, sobretudo, as condições sanitárias do destino, para onde esses passageiros estão se destinando. Marcos, caso a pessoa não consiga prorrogar, qual é a orientação? A orientação é sempre procurar as esferas administrativas inicialmente, né? A própria empresa, o envio de e-mails, né? Se entender necessário também os órgãos de proteção ao consumidor e em eventual não responsabilização, não solução da esfera administrativa, procurar as vias judiciais para a responsabilização efetiva das empresas que mesmo nesse período de pandemia continuam responsáveis por seus contratos. Marcos, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Sara. Obrigada, Bruno. Bom trabalho. Boa noite.